Olá, tudo bem, crianças? Vamos para a nossa aula de ciências de número 13? Vamos lá? A gente está no livro 4 ainda, em ciências, e a gente vai finalizar as atividades sobre o breve histórico da ciência, tá bom? Então vamos lá, peguem o livro de vocês, o livro 4, abram na página 166, a gente vai falar um pouquinho e vamos fazer as atividades, tá? Bom, então como é continuação, o título é o mesmo, né, as atividades são as mesmas da aula passada, porém a gente vai partir da 166 e vamos até a 171. E a gente viu na aula passada como foi que surgiu, né, o pensamento científico, o que antecedeu o pensamento científico, que foi o pensamento filosófico, e as descobertas importantes feitas em décadas passadas, quando começou a ciência começou a ser utilizada e grandes descobertas e inventos foram feitos através dela. Só que a ciência não parou e ela continua se modificando, ela continua crescendo, ela continua evoluindo há séculos. E muitos conhecimentos foram sendo adquiridos, muitas descobertas foram feitas. A gente tem aí um arquivo enorme de conhecimento científico adquirido e transmitido para a gente, né? Para a humanidade. E por conta desse acúmulo, desse número enorme de conhecimentos adquiridos através da ciência, a ciência começou a tomar alguns caminhos e se especializar em algumas áreas, né? Ela começou a ser dividida, ela foi dividida em algumas áreas, porque com a quantidade de conhecimento era necessário que cada cientista e pesquisador se especializasse numa determinada área. Ela foi dividida aí em física, química, biologia, astronomia e a medicina. Então, é necessário que cada cientista e pesquisador escolha a área que vai atuar e que ele estude bastante, porque muito conhecimento em cada uma dessas áreas já foram desenvolvidos e adquiridos. Muitas descobertas. Então, é necessário que esses cientistas estudem. Aquele que escolheu a cada área, cada especialidade, ele precisa estudar o que já tem de conhecimento em relação àquela área, o que já foi descoberto em medicina, o que já os cientistas e pesquisadores que vieram antes de mim já descobriram, e na astronomia, para que possa avançar. Imagina, ter que pesquisar tudo de novo que já foi pesquisado por outras pessoas. Lembrando que a ciência ela pode sempre e deve ser modificada se for necessário, tá? Como a gente já conversou, novas informações sobre um determinado assunto aparecem, que pode modificar a conclusão, a hipótese feita anteriormente. Mas é necessário que já se saiba o que já foi pesquisado, o que já foi confirmado, que já é de conhecimento, certo? E apesar disso, o método e a prática científica, ela tem uma regra. A gente viu que existe o método científico e uma prática científica a ser seguida, mesmo que as especialidades sejam diferentes, de observação, de questionamento, de levantamento de hipóteses, né? De experimentos, seja dentro de um laboratório. Existem experimentos e testes que têm que ser feitos dentro de um local com cuidados especiais, né? Porque o objeto de estudo não pode ser contaminado, como, por exemplo, a descoberta da vacina, né? Ali existe todo um cuidado que não pode ser alterado para que haja um resultado satisfatório. Ou pode ser fenômenos na natureza também, depende do objeto de estudo, nesse caso, tá? E as pesquisas, né, que todo cientista tem que fazer em relação a um determinado assunto que a gente já falou, que podem ser encontradas em revistas. A gente viu que muitos cientistas
eles publicam artigos científicos, a gente já aprendeu isso até em português, né? Que pesquisam e através de outras pesquisas, e aí junta com os testes dos experimentos, eles fazem novos artigos científicos. Então, para você pesquisar o que já tem, você encontra em enciclopédias, né, em artigos, geralmente na internet você encontra nessas revistas específicas ou bibliotecas voltadas para essa área científica. Vamos para... Essa é a ciência hoje. Vamos agora para a próxima página. Bom, então, a partir dessa coleta de informações, é necessário juntar, né, com os testes que a gente já falou, com os experimentos, para verificar se a hipótese, né, o que seria a hipótese? É a explicação para alguma situação que você quer desvendar, tá? Como a tia Georgia falou sobre o gatinho que subiu na árvore. Eu quero desvendar como esse gatinho subiu na árvore. Então, eu vou levantar várias hipóteses. Ele subiu no muro e aí pulou para a árvore. Alguém subiu e colocou ele lá. Exemplos. E aí você vai fazer questionamentos, vai procurar pesquisar para ver se aquelas teorias, aquelas hipóteses, aquelas explicações para aquela situação, elas são coerentes e podem realmente ter sido daquela forma. Não pode ter sido subiu no muro e pulou para a árvore porque a distância do muro para a árvore é muito grande. Então, aquela hipótese ela é descartada. Eu estou dando um exemplo bem simples, né, de uma situação muito corriqueira, muito simples, porque ciência vai muito além disso. É só para que vocês possam entender melhor. E os resultados dessas pesquisas, elas devem ser discutidas sempre, né? Elas são geralmente publicadas em artigos, como a gente já falou, e aí outros cientistas estudam, ou pode ser discutida em congresso, né? Aqui, ó. Ela está trazendo aqui um achado e aí ela tem algumas hipóteses sobre esses achados e está ali discutindo sobre isso, levantando as suas conclusões. E aí, junto com outros cientistas, eles vão conversar e concordar ou não sobre tal exposição, sobre tal explicação do assunto abordado, ok? Agora, é importante saber que uma pesquisa científica, ela não é tão simples e rápida, ela demora muito tempo. A gente está vendo aí as pessoas, né, os cientistas querendo do mundo inteiro descobrir a vacina para a Covid-19. Porém, existem vários protocolos, várias etapas, né? Vários métodos diferentes, além de experimento, tem cálculos, tem outras coisas importantes para serem observadas e verificadas e medidas para que realmente se chegue a uma conclusão. Então, uma pesquisa científica, ela demanda tempo e é normal que algo que seja descoberto hoje, amanhã não é mais daquele jeito, descobriu outro, foi descoberta outra coisa. Assim é ciência. E é assim que a ciência ela vai avançando. Agora vamos fazer as atividades? Vamos lá. Na página 168, não vai dar para fazer porque era um teatro em sala. Quando a gente voltar, se Deus quiser, a gente consegue fazer isso aí. Então vamos lá. Galileu Galilei foi um importante cientista e lhe foi atribuída a seguinte frase. Olha que interessante. A verdade é a filha do tempo e não da autoridade. Converse com os colegas e com o professor sobre o significado dessa frase e a relação dela com o conhecimento científico. Escreva suas conclusões. Ou seja, como a gente viu aqui, uma pesquisa científica ela demanda tempo e a verdade ela vai aparecer com esse tempo, com os estudos e não porque alguém quer, uma autoridade maior quer que seja dessa forma. A resposta que o livro traz é essa: a ciência busca uma aproximação da verdade nas diversas áreas do conhecimento, ou seja, estudando, né, pesquisando,
independente da vontade de uma autoridade. Foi até uma questão que a Clara trouxe, né? Que ele sofria lá com as autoridades da igreja, que discordavam da afirmativa dele de que a Terra era que girava ao redor do Sol, né? E não o contrário. E com o tempo a gente descobriu que realmente era o que Galileu, da forma que Galileu falava. Encontre as palavras no quadro a seguir. Tem um quadro que depois vocês vão ver as respostas. Porém, a gente vai responder, vocês vão botar a resposta no quadro depois. Vamos lá. O que a ciência busca para as nossas perguntas? O que busca para a pergunta? Respostas. Então, depois tem que achar respostas lá no quadro, nesse quadro aqui, ó, da página 170. Tá? Da 169. Primeiro a gente vai responder. Vai anotando e depois você procura lá. Um dos primeiros filósofos a ressaltar a importância da observação dos fenômenos do mundo natural na busca por uma melhor explicação. Quem foi? Aristóteles. O nome dado a uma explicação científica para determinado fenômeno. Quando a gente tem algumas explicações, só que a gente ainda não experimentou, são hipóteses, né? É uma hipótese. D. Grande contribuição de Galileu Galilei para a ciência contemporânea. Foram os experimentos, lembram? A experimentação. Ele que começou fazendo essas experimentações aí. Ele subia lá no... Ele subia no prédio, lembram disso? Experimentação científica. Subia na Torre de Pisa para jogar a maçã, para ver o tempo que ela demorava a cair. Maçã não, desculpa, os objetos. Letra E. Instrumento inventado por Galileu Galileu que ajudou a comprovar a teoria do heliocentrismo. Luneta, que é o Sol no centro do sistema solar. Letra F. Um dos filósofos que considerava que a perfeição só existia no mundo das ideias. Você vai encontrar Platão. Um dos filósofos, porque Sócrates também acreditava dessa forma, tá? E aí depois vocês pegam essas palavras e coloquem procurem essas palavras aqui no quadro, tá bom? Eu vou mandar para vocês no gabarito, para vocês conferirem. Página 170. Assinale a alternativa correta sobre os testes realizados para aceitar ou rejeitar as hipóteses científicas. Independentemente da área da ciência, o teste de comprovação de uma hipótese deve ser sempre o mesmo? Sim ou não? Cada área da ciência tem apenas um teste de comprovação específico a ser realizado? Não, a gente viu que tem vários testes, vários métodos. Existem apenas duas formas de se comprovar uma hipótese, o experimento e o cálculo matemático, será? Todos os testes de comprovação devem ser aplicados a todas as hipóteses? E a maioria das pesquisas científicas utiliza mais de um teste para comprovar suas hipóteses. Aqui depende do tipo de experimento, né? Tem experimento que vai ser por observação, tem experimento que vai ser por cálculo. Então, letra E. Sobre fazer ciência, lá na 170 ainda. Assinale sim ou não. Para ter uma prática científica, é preciso cursar uma faculdade? Não. Qualquer pessoa pode praticar os princípios da ciência? Sim. Uma pessoa consegue fazer ciência sozinha? Será? Não, ela precisa dos outros cientistas para discutir sempre. O desenvolvimento do conhecimento científico é sempre muito rápido? Não. A prática científica começa com uma dúvida, pergunta ou curiosidade? Sempre. A observação é uma etapa importante na prática científica? Sim. O resultado dos experimentos deve ser usado no teste de hipóteses? Sim. Todos os testes ou experimentos são feitos em laboratórios? Não, a gente viu que podem ser feitos, né, no mundo natural, ao ar livre. O resultado de um experimento é definitivo? Nunca. O resultado de um experimento pode ser corrigido? Sim. Os cientistas discutem suas hipóteses, testes e modelos com outros cientistas? Devem. Ok? E, para vocês terminarem, vocês vão fazer os exercícios propostos da página 171. É um desenho a partir de uma pesquisa lá. Aí você lê, entenda
e faça bem bonito, tá bom? Não esqueçam de colorir. Um beijo.